Pastor Miguel Nazareno, vou contar com vocês aqui em mais um culto. Eu vou poder buscar o Senhor no começo desse dia e entregar a Ele todo o nosso dia. Eu queria convidar você, querido, que está em casa, a orar comigo nessa manhã, a buscar a face do Senhor. Mas antes eu queria estar lendo com vocês o que está escrito em Joel 2, de 15 a 16. A palavra de Deus diz assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. A palavra de Deus me convida, convida a você a juntos jejuarmos e buscarmos ao Senhor como a primícia da nossa vida. Hoje é dia 7 de junho, querido, e para a Igreja Nazarena Mundial é um dia muito importante. Esse é o Dia Nacional da Oração e Jejum. Que você possa agora fechar os seus olhos verdadeiramente. Traga a sua família, reúna a sua família agora e ore conosco, amém? Levante o tambor. Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos, Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de te buscar, Senhor Deus, com liberdade e poder buscar a sua face, Senhor. Esse é um dia diferente, Pai, é um dia especial, Pai. É um dia que nós separamos, ó Pai, para jejuar, que nós separamos para buscar a tua face, ó Pai, de uma maneira diferente, Pai. Nos permita, Senhor Deus, nesse dia, Pai, encontrar o Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus, ser com cada família, com cada pessoa na sua residência nesse momento, Pai. Às vezes em agonia, às vezes em tristeza, em dor, em desespero, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai. Nos usa como um canal de bênção, ó Deus, na vida das pessoas, Pai. Que a tua palavra flua, Pai, através de nós, ó Deus, até cada vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos, ó Pai, e consagramos, ó Pai, as primícias desse dia, Pai, ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Aleluia. Eu te convido a celebrar o Senhor comigo, porque Ele é a estrela da manhã, querido. E só Ele pode mudar a minha e a sua história. Dessa tormenta, o Senhor vai te guardar, não tenha dúvida. O barco está no mar, mas o Senhor está dentro dele, querido. Então se agarre ao Senhor, amém? Ninguém pode
Exalta o nome do Senhor, querido. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Senhor, santo, santo é o seu nome. Tu és o leão sobre a tribo de Judá, o nosso protetor, Senhor. Na tua presença, Pai, nos colocamos gratos e felizes, Deus, que estamos aqui respirando, Senhor. Oh, Deus, e ver mais esse dia para te louvar, Senhor Deus, exaltar o teu santo nome e dizer que nós te amamos, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Eu te convido, querido. Continue nessa unção, continue na presença do Senhor e na fé, querido, no oceano do Espírito Santo de Deus. Se você está sem forças em casa, você está desanimado, você não sabe mais o que fazer, clama, querido. Clama o único que pode ouvir a tua voz e a minha, querido. Dobre os seus joelhos agora, se coloque na presença do Senhor, querido, e se entrega. Entregue os seus problemas, a sua família, a sua situação, as suas dores. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e a me adorarei. Está sofrendo agora, querido? Está doendo agora? Ao Deus do teu amor, eu adorarei. Aleluia! Navega, querido! No oceano do Espírito e a me adorarei.
Seja cheio do Espírito Santo, tu e tua casa, querido. Em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Edivaldo. Eu quero pedir que você, querido, que está em casa, estenda as suas mãos para cá. Amém? O Senhor possa usar a vida do pastor Edivaldo para falar com cada um de nós, amém? Como um canal de bênçãos. Pai Santo, na sua presença nos colocamos, ó Pai, como é bom sentir a tua presença, como é bom se dobrar e te mostrar, Pai, reconhecer quem tu és, Deus, e dizer tu és grande, tu és bom. Deus, agora nós pedimos, ó Pai, que use a vida de Valso, né, para falar, Pai, para cada um de nós aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa manhã. Nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos dessa manhã e pedimos, ó Pai, fala com cada um de nós, Deus. Nos entrega aquilo que o Senhor veio, Pai, trazer a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Paz também, vocês. Hoje nós estamos num grupo maior aqui, mas é uma bênção. Realmente essa liberdade que o Senhor nos dá de buscar e invocar o nome dele. Ele falou: invoca-me, eu responderei. Serei Deus entre vocês e em vocês. E a gente se alegra. Como na última mensagem que eu gravei no domingo passado, falando a respeito desse derramar que nós podemos viver e sentir hoje. Esses dois louvores realmente nos trazem ao centro dessa realidade. Em Pentecostes ele se derramou, mas não por um momento, para estar conosco para sempre. Aleluia. E nós que conhecemos e vivemos nesse oceano, nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá essa liberdade. Obrigado porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tantas coisas que a gente não pode nem imaginar nesse universo, escolheu estar no meio de pessoas como nós, simples mortais. Escolheu estar morando em nós. E ainda semeou cada um desses como luzeiros. Enquanto eu louvava, enquanto eu meditava na palavra que o Felipe trouxe a respeito do jejum e oração, eu via claramente o Senhor semeou esse povo que Ele levantou através da pessoa de Jesus nas nações. Ainda existem nações a serem alcançadas e nós clamamos por elas, mas nos alegra saber que tem muitos desse povo, dessas testemunhas, nos ouvindo agora aí nessa casa através do vídeo, mas nós sabemos que é ao nosso redor e são luzeiros. Essa luz está brilhando. Nós clamamos: aviva o teu povo, transborda no teu espírito, usa-nos aonde o Senhor estiver, cada um do teu povo nesse mundo. Amém? O Felipe abriu o culto falando sobre o dia nacional, mundial na verdade, de oração e jejum. A Igreja do Nazareno, como organização, como uma igreja, como uma denominação, hoje, dia 7 de junho, está se mobilizando mundialmente. Todas as nazarenas, todas as igrejas, os irmãos nazarenos, que congregam nessa igreja, hoje estão se separando para um dia de oração e jejum pelo mundo, porque a gente está vivendo uma época de incertezas. Os governantes ainda estão confusos em relação à situação, a como vão caminhar nesse novo cenário. Mas não é só algo que afeta as lideranças. A gente está vendo que os povos estão confusos. Essa situação que nós passamos recente, de todo esse movimento antirracismo que está acontecendo nos Estados Unidos e também está crescendo mundialmente. A gente está vendo a situação financeira e econômica mundial também afetada.
Então não só uma questão de saúde, mas essa incerteza está se refletindo em outras áreas, na tolerância, no amor de uns pelos outros, nas questões econômicas, nas questões diplomáticas e políticas. Então nós, como povo de Deus, nós paramos hoje a clamar por esse mundo, clamar. O Senhor nos lançou pelas nações como sal e luz, para que essa luz brilhe, para que esse sal transforme as situações e haja conhecimento das nações. Existe sim esperança, existe sim controle, existe sim direção de um Deus Todo-Poderoso, que resolveu de uma vez por todas se derramar. Eu falei sobre essa data no último culto, num dia como um domingo de Pentecostes. E hoje, uma semana depois dessa data, que nós relembramos essa data, porque no domingo passado nós estávamos relembrando de algo que aconteceu na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, 1990 anos atrás, ou seja, 10 dias depois da ascensão do nosso Senhor, ele foi derramado, como profetizado pelo profeta Joel, sobre toda a carne. E a promessa dele é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós estamos vivendo nesse oceano. É real. O Espírito está sobre as nações e em pessoas, ou seja, está entre as pessoas e também em pessoas, capacitando elas a serem testemunhas, para serem fontes de água viva onde elas estão plantadas. E nesse dia nós clamamos pelo avivamento, pelo despertamento desse chamado. E eu queria meditar nesse envio do Senhor para nós como povo, porque a gente sabe, essa situação de insegurança, ela é preocupante, ela é ruim aonde ela está, e hoje se abate sobre todo mundo. Mas o mundo, o Senhor já nos avisou, ele jaz no maligno. Então as palavras, as meditações que nós temos observado esses dias, eles simplesmente declaram algo que já é conhecido. Nós estamos num mundo que, infelizmente, as coisas ainda são ruins, ainda ela caminha por um caminho que não é exatamente de acordo com a vontade do nosso Deus. E isso traz consequências negativas nos relacionamentos, nas situações, em como se enfrenta a situação quando ela surge. E nesse momento de dificuldade mundial, a gente está vendo crescer muito a desesperança. Tem aumentado o número de pessoas que estão vivendo uma tristeza profunda. Tem aumentado o número de pessoas que estão com incertezas. E naturalmente nós estamos no meio delas, né? Eu os envio ao mundo, mas vocês não são do mundo. Pai, livra eles que não são do mundo, do maligno, do mal. Então nós estamos caminhando em meio às coisas que não são boas, mas isso não significa que nosso Deus nos deixou órfãos. Ele está conosco, nos capacitando, nos guiando, nos protegendo. Foi derramado. Então, quando a gente fala de um dia de jejum nacional, a gente entende que por várias nações tem uma voz profética clamando a presença, chamando a presença do Deus vivo, para que traga esperança e solução para todos, não só para uma igreja, não só para um grupo, mas para todos. Que o Senhor saia às nações. E eu queria, a respeito desse envio, desse derramar do seu povo pelas nações, ler sobre as palavras do nosso próprio Senhor, quando Ele nos enviaria.
E eu queria então ler com os irmãos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 16 ao 20, que fala justamente sobre esse envio, o envio do povo do Senhor, da noiva dele, o povo que vive com ele, enviado em meio àqueles que ainda não tem como Senhor. Então, vamos comigo, irmãos. Pode pegar a tua palavra, tua Bíblia. Mateus 10, verso 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido e vocês dirão: afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Olha que situação que o Senhor nos apresentou aqui. Ele estaria enviando os servos deles, os discípulos dele, num cenário que não é muito favorável, e ele usou essas figuras para explicar como seria isso. Nós caminhando num mundo que nos traz insegurança, nós ovelhas no meio de lobos. É uma situação que é uma analogia que claramente nos revela uma situação de insegurança. Imagina lobo, ovelha. Ovelha é praticamente alimento para os lobos. Eles estão caminhando entre situações, entre homens que dominam as situações, que são os lobos que podem nos consumir. Que situação de insegurança e como agir nisso tudo. E eu lendo a respeito como caminhar, como uma ovelha caminha no meio de lobo, parece que é praticamente impossível, né? Primeiro lobo que me vê como ovelha vai, opa, chegou aqui a solução do almoço. Só que tem um detalhe, que é justamente o que ele vem mais à frente falando, que é a respeito da capacitação do Espírito para essas ovelhas. Ou seja, se eu pegar a situação de um rebanho de ovelhas sendo enviado no meio de lobos, eu tenho que entender o seguinte: essas ovelhas, elas têm um pastor. As ovelhas foram enviadas pelo dono do rebanho, e que se apresenta como bom pastor, ou seja, ele não simplesmente as enviou sozinhas, como ovelhas desgarradas, sem dono, mas ovelhas de um pastor, que caminha com as ovelhas. Ele esclarece aqui na frente: vocês vão ser colocados diante de reis, de povos, de pessoas, e vocês vão ser usados para testemunho desses povos. Então, olha, ovelhas, vocês estão caminhando realmente nesse ambiente hostil, mas não se preocupe, porque o Espírito do Pai é quem vai capacitar para vocês caminhar no meio. Ou seja, nós não somos ovelhas caminhando por nós mesmos no meio dos lobos. Nós somos ovelhas que temos um pastor que cuida, que caminha e se apresenta: eu sou o bom pastor. Esse bom pastor envia as ovelhas e está caminhando com elas,
mas ele dá uma direção para as ovelhas. Ovelhas, vocês vão sim caminhar no meio de lobos, mas como que vocês caminharão no meio dos lobos? Com prudência, como as serpentes. Ou seja, eu estou num mundo de inseguranças e incertezas, no meio de lobos que podem me devorar, mas eu não vou descuidadamente estar no meio deles, eu vou com prudência. A palavra prudência, associada à figura da serpente aqui, aponta para uma inteligência que ela tem. A serpente é um animal furtivo, mas ele é de caça, ele caça. A primeira reação de uma serpente quando ela está numa situação de perigo, ela se esconde, ela se camufla, ela usa da inteligência para sobreviver, para se alimentar. Então, o nosso caminhar nesse mundo de lobos é com discernimento. Nós não estamos caminhando num ambiente favorável para nós facilitarmos, nos descuidarmos. Nós estamos num ambiente inseguro. Então, use de estratégia. Não se envolva com os lobos. Você vai estar no meio deles. Mas mesmo prudentes, com esse cuidado, sejam simples em relação àquele mundo que você está. Aí ele usa a figura da pomba, simples como pomba. Então, prudentes como serpente em relação ao conhecimento e sabedoria desse mundo, com sabedoria para lidar com todas as situações, conscientes de quem é o nosso pastor, consciente de quem está conosco e nos capacitando, mas sem as estratégias e artimanhas desse mundo cheio de lobos. Simples, você não vai se comportar com as maldades desse mundo, a artimanha desse mundo, as estratégias desse mundo, no sentido de querer se dar bem, entre aspas. Mas você vai caminhar com simplicidade, com pureza, sabendo que o teu bom pastor está com você. E aí eu queria relembrar sobre como age esse bom pastor nos nossos dias. Pentecostes, relembrado há uma semana, fala da derramada e da presença de uma promessa de algo que ele disse que faria. E eu queria ler com os irmãos agora sobre essa capacitação para sermos ovelhas no meio de lobos, que está em João 14, nos versos, vou ler dos versos, o meu celular ele trava. Primeiro eu vou ler do verso 15 ao 18, no capítulo 14. Vamos comigo, irmãos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. Não é um dia, ele não vai chegar, oi, tchau, para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês. Olha a ênfase do Senhor. Com vocês, ou seja, nós estamos no oceano, Ele está ao nosso redor. Mas olha o próximo verso. Ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja, não é simplesmente um caminhar ao nosso lado, ele decide, por amor dele, entrar em nós. Lá em Mateus ele fala, vocês vão como ovelhas no meio de lobos, mas não se preocupe, o Espírito do Pai que estará em vocês vai capacitar vocês a reagir, a responder conforme o Pai quer. Ele estava aqui ainda andando, quando ele fez essas promessas, ele estava andando com os apóstolos, falando de uma situação que estava por acontecer.
Eu acredito até que para os apóstolos nesse momento ficou confuso. O que será que ele está falando? Mas não é o nosso caso, irmãos. Esse derramar, esse consolador que ele falou nesse momento que ele enviaria, já veio. E como ele disse, ele estará para sempre com vocês. Então, até imagino a situação dos apóstolos naquele momento que ouviu da boca de Jesus em pessoa. Vocês não se preocupem, vocês vão estar no meio dos lobos, mas eu enviarei um Consolador que vai estar no meio de vocês, entre vocês, ou seja, nós estamos navegando nesse Espírito, oceano que nós acabamos de falar, o oceano dos Espíritos, nós estamos no meio da água, que é o Espírito. Só que ele está falando que não é simplesmente no meio, ele está entrando, é um mergulhar, um batismo, um transbordar do Senhor. Nós hoje podemos falar com certeza, porque nós já vivemos, já conhecemos essa presença do Espírito, que está conosco desde aquele primeiro Pentecostes, depois da ressurreição. Os apóstolos podiam ficar meio em dúvida, mas nós vivemos essa realidade. Ele está conosco, está no nosso meio, está dentro de nós, nos fez fonte, rio de água viva que flui de nós. Ou seja, a capacitação para ser essas ovelhas que caminham prudentes no meio de um mundo maligno vem dele. Não depende da minha força, não depende da tua força como pessoa, depende de alguém que está conosco e em nós, que cumpriu a promessa, que se derramou, que se entregou e hoje te envia, meu irmão. A situação ao teu redor deve estar estranha, insegura. O que será da minha vida? O que será do meu emprego? O que será da minha saúde? O que está acontecendo no mundo? Olha, meu irmão, a gente até tem essas dúvidas como homens, mas a gente não tem a dúvida que tem um Deus que te colocou aí, que te enche, que transborda, que está ao teu lado, que te faz boca profética, que te faz fonte de água viva para todos que estão ao teu redor e não sabem o que vai acontecer. Você sabe, meu irmão. Deus Todo-Poderoso, Ele ama todos esses que estão desesperançados e quer salvá-los. Que você possa ser esse vaso cheio e transbordante desse Espírito que já se derramou, desse bom pastor que nos enviou como ovelha, não deixou nós ovelhas vítimas da situação. Ele está caminhando junto. Essas ovelhas têm um pastor, não são ovelhas desgarradas, abandonadas, jogadas como alimento para os lobos. São ovelhas prudentes, são ovelhas capacitadas por Ele. A nossa simplicidade como pomba, ou seja, a nossa diminuição, a gente diminui como pessoa para que Ele cresça. Ou seja, Ele falou: olha, você vai estar ali, ovelha, você vai estar numa situação de opressão, você talvez não saiba o que você vai responder, mas tem alguém com você, o Deus Todo-Poderoso na forma de Espírito, o Espírito do Pai. Ele vai responder, Ele vai trazer para a tua boca. Você é o canal, você é o vaso, você é a ovelha que vai balir naquele momento as respostas que os lobos não vão suportar e vão se afastar. O mundo está sem esperança, o mundo, mas nosso Deus está vivo, derramando vida, salvando pessoas, e usa você, que com a sua simplicidade você não vai usar das artimanhas desse mundo, você não vai plantar desesperança, você não vai ser mais um no exército dos depressivos, desesperançados e muitos tristes, porque você tem alegria. A alegria está no teu coração, porque Jesus já está em você. Você vai transmitir alegria para um mundo desesperançado. Você vai ser um canal de bênção para um mundo que está se sentindo, de certa forma, amaldiçoado, ou seja, sem bênção. Você vai ser rio de água viva, onde as pessoas estão anunciando morte pelas televisões. E glória ao nosso Deus, porque Ele nos deu esse privilégio de relacionamento.
Não tem nada de especial em mim, meu irmão. Não tem nada de especial em nós como homens. O que é valioso em nós é esse Deus que escolheu a mim. Olha, eu quero estar com o Edivaldo e dentro do Edivaldo, para que o Edivaldo transborde rio de água viva. Assim, da mesma forma, Ele está com você, meu irmão, que é servo do Deus Altíssimo, que é uma ovelha desse bom pastor. Nos versos 25 e 27 do mesmo texto, ele explica isso bem, de uma forma bem. Como eu falei, né? Os apóstolos podem ter ficado confusos, né? Olha o que ele fala. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Ele estava ali em pessoa. Mas olha o que ele fala depois. Ultrapassa qualquer barreira, qualquer situação. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome. Olha o oceano sendo derramado, não o oceano do Espírito sendo derramado. Em meu nome. Esse ensinará a você todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu disse. Ou seja, ele ali falando face a face com a palavra. Tudo que eu te ensinei, você vai lembrar sim, porque o Espírito é que vai fazer você lembrar. Então, irmãos, como ovelhas simples e prudentes, Ele vai nos fazer lembrar do que Ele ensinou. Meu irmão, é necessário sim. Primeira coisa, que você seja uma ovelha desse bom pastor, para que Ele possa te pastorear no meio dos lobos. Decida-se pelo bom pastor. Amém? Você que está me ouvindo provavelmente já fez essa decisão. Se não fez ainda, nós vamos orar sobre isso. Agora, a decisão te transformou em ovelha. Você vai ser criado entre lobos. Olha, ovelha, você vai ter que ser prudente, de tomar cuidado nesses caminhos que você vai caminhar. Mas você não pode usar da sabedoria do mundo. Você vai ter que ser simples em relação à sabedoria do mundo. Porque o Espírito vai te lembrar, vai te trazer a sabedoria que você precisa, fazendo você lembrar do que eu te ensinei. Agora uma pergunta, meu irmão. Como que o Espírito vai lembrar para você algo que você não aprendeu? Para isso eu digo, meu irmão, está tudo registrado. O Senhor nos capacita com o Espírito, mas Ele pede que nós meditemos, que nós aprofundemos, que nós conheçamos os ensinamentos dEle. Porque o Consolador, Ele nos fará lembrar de tudo que Ele nos tem ensinado. Como que nós vamos lembrar de algo que nós não aprendemos? Esse caminhar prudente exige de nós também atitudes. Exige de nós uma vida de santidade, exige de nós uma vida de meditação na palavra, de conhecimento do Deus vivo, de intimidade com Ele, de invocar o nome dEle. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, invocar o nome do Deus Altíssimo, clamar pelo enchimento do Espírito e mergulhar na palavra, conhecer. Ele deixou uma carta de amor para nós, registrado tudo que Ele queria nos ensinar. Então, meu irmão, você é um canal de vida aonde Deus te colocou, onde Deus te semeou, Ele te enviou. Você é uma ovelha que está aí no meio de uma situação que parece de lobos, só que flui através de você vida. O Deus da vida se derramou para estar ao seu redor, te protegendo das situações, sendo o seu bom pastor e para transbordar, para te encher e você poder proclamar a vida. Então, mesmo que distantes, nós não estamos impedidos de ler e conhecer os ensinamentos dele para nós podermos nos lembrar. E mesmo que distantes, nós não estamos impedidos de acessar o Deus Todo-Poderoso através da oração, através da pessoa de Jesus. Por isso, hoje, um dia mundial de jejum. Não são dois simplesmente reunidos, é
mundial. Nós somos 2 milhões de pessoas pelo mundo como nazarenos. Falando agora em termos da igreja. Então tem 2 milhões de pessoas hoje orando, fora as outras denominações. Tem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E o Espírito que está presente, derramado, há mais de 1900 anos, agora vamos dizer, 1900, quase 2000 anos. Então, meu irmão, o mundo pode estar desesperançado, nós não. O mundo pode estar vivendo tristeza. Nós somos fonte de água viva, vivemos a alegria no nosso coração, porque nós já temos a Jesus. Que o Senhor possa te usar onde você está, como Ele está nos usando aqui nesse momento. Nós estamos aqui reunidos, com certeza Ele está presente, promessa dEle. Se Ele está presente conosco e através de nós, os pés do Senhor estão tocando esse lugar, então esse bairro não pode continuar do mesmo jeito nesse momento. E o que a gente clama é que visita, Senhor, cada casa, cada vizinho, leva esperança, anima-os a entender da sede do Deus vivo. E nós, como testemunhos, estamos aqui para levar esse Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por uma questão que eu acho que precisamos relembrar. Essa semana, irmãos já entregaram o dízimo, né? Então eu quero orar pelos dízimos daqueles irmãos que entregaram os seus dízimos e ofertas. Abençoar também você que vai entregar o teu dízimo, onde você está, na igreja que você congrega. E lembrar que essa é uma das nossas formas de adoração também. Agradecer a Deus por toda a provisão que Ele tem nos dado. Nós estamos vivos, nós estamos sendo mantidos por Ele. Então eu quero orar, agradecendo pelos dízimos que já foram entregues, depositados por aqueles que mandaram via transferência bancária, e abençoar aqueles que vão entregar ainda, aqueles que, porque tem alguns dos nossos irmãos que estão entregando em espécie. Então eu quero orar pelos dízimos e ofertas e depois encerrar orando por você, que você possa relembrar, porque não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. O Espírito já está em nós e fala através de nós. Amém? Então vamos orar primeiro pelos dízimos. Santo Deus, eu te agradeço por tua provisão, Pai. Nós estamos realmente vivendo momentos difíceis, mas não nos tem faltado o teu cuidado, Pai. Nós estamos alimentados, o Senhor tem cuidado de nós estamos também, alguns dos nossos irmãos pelo mundo também enfrentaram problemas de enfermidade como aqui, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então, obrigado, Pai amado, por teu cuidado, tua provisão, e nós queremos agradecer pela oportunidade de entregar os nossos dízimos. Abençoa essa entrega, essa adoração que já foi feita durante a semana. Mesmo nós não estamos fazendo isso aqui no templo fisicamente, mas nós estamos com liberdade de poder te adorar com dízimos e ofertas. Nós estamos fazendo isso, ou entregando pessoalmente, ou através de transferências bancárias. Então abençoa esse valor que já chegou, que multiplica isso em vidas, Pai, que seja transformado em maior crescimento da tua igreja, onde ela estiver plantada, e também aqueles que vão entregar, que estão se preparando para entregar durante essa semana. Abençoa o que já está no coração, na mente deles, que eles possam fazer isso também com alegria. Obrigado por essa liberdade, em nome de Jesus. Abençoa os patrões, abençoa os irmãos que estão se ajudando uns aos outros com ofertas de alimentos, roupas e também financeira. Multiplica sobre a vida deles, Pai. Abençoa cada um, os empresários, cada um daqueles que estão trabalhando pelo crescimento da economia nesse país e também tem devolvido parte desse valor para mantimento da tua obra. Muito obrigado. Aqueles que não estão conseguindo por dificuldades, o Senhor possa abrir portas para eles, portas de empregos. Usa-nos também para que possamos estar cobrindo e colaborando com todos que estão conosco, como igreja, aqueles que necessitam do cuidado do Senhor.
da nossa parte, que a gente possa estar cada vez mais disposto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você possa ter uma semana diferente, impactante. Você é vida, que você possa abençoar aqueles que estão ao teu redor. E você mesmo, receba a bênção do Senhor, porque Ele é com você. Tenha uma semana cheia da presença e da graça desse Deus que é vivo e reina, como cantamos aqui. E que a graça de Deus Pai, o amor, a salvação de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, a capacitação, a ousadia do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus sobre a terra. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana.